Imagina só você que uma casa ela tá pegando fogo, né? De repente todo mundo vê aquilo pegando fogo, um grande fogo, e aí o proprietário ele entra na casa e fala: rápido, peguem os móveis que estão aqui e coloquem a 2 metros de distância, ainda dentro da casa, mais para a esquerda. As pessoas vão olhar para aquilo e falar: ué, mas por que você não tira do fogo, não é verdade? Ou então por que você não tenta apagar o fogo? Ou então por que você não sai do raio do incêndio? Ou seja, qualquer coisa menos mudar os móveis de lugar. Concorda comigo? Pois é, mas esse paralelo é justamente o que está acontecendo com a educação brasileira hoje. Por isso o título do vídeo: A burrice do novo ensino médio brasileiro. E eu vou me justificar e talvez você até concorde em partes ou no todo aqui comigo. Quer ver só? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Professor Heitor Grilo. Olha, aqui é um espaço onde eu falo bastante aí sobre a questão da educação e também de políticas públicas, portanto esse tema eu não podia deixar de falar. Olha, antes de começar, se você confiar em mim, confiar nos meus vídeos, se você já assistiu alguma coisa, posso te pedir? Já dá o like, na confiança que eu tenho certeza que eu não vou te entregar algo ruim, tá? É algo que realmente eu pesquisei e que você vai gostar bastante. Além disso, não esqueça de comentar, depois de deixar a sua opinião, porque isso é muito importante para a gente trazer a reflexão crítica e conversar sobre esse assunto. Não esqueça de compartilhar nos grupos para fomentar esse aspecto que é muito relevante da educação brasileira e também, né, de clicar no sininho ali para receber os próximos vídeos, para você receber essas notificações. Caso você se interesse por educação e também política brasileira, eu tenho um curso aqui na descrição para você. Além disso, eu também tenho um curso chamado aqui Aprendendo a Estudar. São dois cursos bem interessantes. Dá uma olhada na descrição do vídeo, clica lá, você vai ter acesso a tudo isso. Bom, pessoal, é o seguinte, foi sancionado recentemente aí pelo governo Lula nossa reforma do ensino médio. Eu vou explicar para vocês com detalhes exatamente o que vai modificar, o que vai mudar, se é que algo vai mudar, mas eu vou explicar tudo para vocês. Bom, além disso, eu também vou colocar as minhas opiniões. Então, no final do vídeo, eu vou tentar trazer a reflexão crítica porque que eu acho que alguns pontos não têm cabimento e outras que realmente falam, ué, cadê a reforma? Cadê essa mudança, afinal de contas? Bom, primeiro ponto que eu quero falar. Essa mudança ela não vai entrar em vigor agora, nem em 2025. Pelas votações, pelo atraso que teve na discussão e tudo mais, quando for entrar em vigor, será apenas em 2026. Esse é o primeiro aspecto. Pois é. Só tem um pequeno detalhe. As discussões elas já podiam ter sido aprovadas há muito tempo. Entretanto, isso foi debatido na Câmara, aí depois o Senado quis comentar, e depois foi voltar para os deputados federais, e ficou aquela coisa, e um monte de político que não tinha nada a ver deu opinião, e aí foi para o Executivo, e todo mundo quis conversar. Isso podia ter sido aprovado e está em discussão desde 2017, uma mudança, suposta mudança no ensino médio. E se for entrar em vigor é apenas em 2026, quase 10 anos depois. Não vou nem contabilizar os meses aqui para não me irritar. Então assim, 10 anos de discussão, onde você imagina, quem discutiu? A mais alta cúpula de toda a política, todos os deputados e senadores, legislativo, executivo, até o judiciário opinou sobre isso. Então você imagina o quê? Todo mundo deu pitaco, todo mundo analisou, deve vir uma baita mudança. Quando eles falam em reforma da educação, pessoal, o que é uma reforma? É uma mudança drástica. E vamos falar a verdade. Hoje, ó, independentemente, tá, de partido, de candidato, nem. Ó, se você analisar por qualquer ângulo que for, nos últimos anos, nas últimas décadas, você tem a educação brasileira como uma das piores do mundo. Pessoal, não quer dizer que nós sejamos apenas, não estamos entre as melhores. Nós somos uma das piores. Há vários relatos, tá? Há vários programas de análise, há várias. Eu já conversei em outros vídeos, em outros canais, em outros grupos, já falei isso para vocês, mas não é o tema do vídeo de hoje. Por quê? Porque hoje na educação brasileira nós temos diversos graus, onde você tem ali, por exemplo, análise em matemática, análise em português, em interpretação de texto.
nós temos hoje na educação, por vários ângulos que você olhar, os alunos brasileiros estão entre os piores do mundo. Há várias categorias, isso já se fala há muitos anos, tá? Isso não é de agora, isso não é apenas do Brasil, da República atual, tá bom? Isso, na verdade, vem desde o Brasil Império. Se você fez o meu curso de Educação e Política Brasileira, você sabe muito bem o que eu estou falando, de quanto que a educação sempre foi deixada de canto. Sempre, todos os processos educacionais que vieram para o Brasil só vêm depois de que já passaram pelo mundo inteiro, depois de décadas. Então aqui é sempre muito atrasado, poucas mudanças. Então nunca houve uma grande reforma. Na verdade, em todo o processo educacional ao longo da história brasileira, nunca tivemos uma reforma na educação de verdade. Tá bom? Nós replicamos, se você viu minhas aulas anteriores, você sabe o que eu estou falando. Nós replicamos vários conceitos lá de trás, até hoje a gente não mudou, tá bom? Desde o Brasil colônia ali com os jesuítas na educação durante os 210 anos, depois com o Brasil império, é verdade. Aquilo tudo que foi colocado ali no processo da educação foram justamente tudo aquilo que teve até hoje, tá? Tudo aquilo que teve até hoje, não modificou absolutamente nada. Inclusive a estrutura da educação, os conteúdos, é o mesmo, tá? Pois é. Então, pessoal, realmente você imagina. Bom, durante 10 anos os políticos sentaram, conversaram, vem aí a grande mudança. Vamos lá. Primeiro, o que aconteceu na nossa reforma? Falando do ensino presencial, ou seja, aquele que o aluno do ensino médio precisa ir até a escola e frequentar. Antes nós tínhamos 3.000 horas no ensino médio, tá bom? Hoje, como é que vai ser? Também 3.000 horas. Ah, Heitor, então não mudou? Não mudou. E eu vou te falar uma coisa. Mais do que a quantidade de horas, é muito mais importante falar sobre o que estão fazendo nessas horas. Às vezes você podia ter 1.000 horas só no ensino médio, mas às vezes você poderia ter 5.000 horas no ensino médio. Tudo bem, depende muito do que vai ser feito lá dentro. Concorda? Então não é só colocar mais ou menos tempo. Começa por aí e eles não modificaram e tudo bem, isso é irrelevante. Segundo ponto, eles fizeram uma modificação. Existe uma separação de conteúdos no ensino médio brasileiro hoje, que é o famoso ensino regular, ensino comum, como alguns chamam, ou então o ensino que é voltado para matérias específicas, tá? O que eles fizeram? Aumentaram a quantidade de horas no ensino comum. Ou seja, antes o ensino regular, o ensino comum, era de 1.800 horas e foi para 2.400. Enquanto as matérias específicas, que são aquelas opcionais que o aluno decide, antes era de 1.200 e foi para 600. Ou seja, você jogou mais tempo, mais 600 horas, né? Tirou de um e foi para o outro. Então, para o ensino regular. Ou seja, eles vão ter mais aulas. Porém, as disciplinas do ensino regular, elas foram modificadas um pouco, tá? E é isso que eu quero falar com vocês. Então, antigamente, o que nós tínhamos no quadro das disciplinas mais regulares, digamos assim? Nós tínhamos, vamos lá, tem aqui escrito: Educação Física, Arte, Sociologia, Filosofia, Português e Matemática, tá bom? Agora elas vão se manter, só que vai ter um acréscimo daquelas que realmente são obrigatórias como comuns, tá bom? Que serão as de inglês, biologia, física, química, geografia e história. Lembrando que uma ou outra disciplina e algum conteúdo interno dentro delas, o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, pode decidir. Então, exatamente ok na história, exatamente ok em geografia. Lembrando que uma outra referência já tem leis que obrigam certos conteúdos, mas eu não vou entrar nesses pormenores, senão aqui eu acho que o pessoal não vai gostar muito se eu entrar nesses detalhezinhos, tá bom? Mas você tem essa questão. Só que tem uma coisa que a gente tem que conversar, né? Que todas as matérias que entraram agora como obrigatória já estão também naquela base opcional ali dos conteúdos. Ou seja, você tem vários aspectos ali que já estão na outra disciplina que foram acrescentados aqui como redundante, tá bom? Além disso, o espanhol.
houve uma grande discussão aí que eles fizeram, né? Que foi... alguns queriam colocar como obrigatório porque o Brasil é envolvido por países que só falam espanhol na América do Sul. E outros colocaram como opcional. E aí ficou essa discussão. E no final ficou decidido que o espanhol é uma matéria optativa. Quer faz, não quer não faz. Basicamente é isso, tá? Entraram nesse consenso. Ou seja, foi uma decisão política, tá? Não foi porque nenhum momento essas disciplinas alguém chegou e falou: isso é importante realmente para o aluno? Não. Foi uma questão política, uma decisão. Ah, tá. Aliás, toda essa discussão que foi feita foi uma decisão que o aluno foi o que menos se pensou. Bom, vamos lá. Primeiro eu só quero apresentar antes de dar minha opinião. Vamos lá com calma. Segundo aspecto, aquelas matérias onde o aluno pode escolher. Antes ele tinha a liberdade de escolher 1.200 horas. Hoje só vão poder escolher 600. Então, das 3.000 horas, apenas 600 é que ele vai decidir. Então, decide como? Aí vem. Tem 4 disciplinas, para variar, sempre essas 4. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, tá bom? É o mesmo nome dado no Enem, mesmo nome dado no Enseja, mesmo nome dado no CNU, Curso Nacional Unificado. Estão generalizando tudo, né? Essa agora é a educação, é isso. Coloca tudo que é genérico. Hoje, atualmente, nessas matérias, nessas 4 que nós temos, cada escola decide aí como é que ela tem que ser, tá bom? Em teoria, tá? Mas como é que ela vai ser? Aí vai ter uma divisão entre a pública e a particular. Na pública, 2 delas a escola vai ter que optar, tá bom? Então pode ser linguagens humanas, pode ser linguagens e ciências da natureza, linguagens ou matemática, tá? Ou pode ser ciências humanas e ciências da natureza, vai ter que escolher por 2 delas. E só que vai ter que ter um parecer também da Secretaria de Educação, que vai ver se realmente tem professor ou se não tem. E a escola privada? Tá liberado. Por que cargas d'água? Alguém me responda, por gentileza. A gente pode fazer com que a escola particular decida como é que ela quer fazer e a escola pública não pode decidir. Ora, se a gente quer uma educação igualitária, ou a gente define alguns conceitos para as duas de maneira igual, ou dá liberdade para as duas, certo? Ou então você define as matérias entre elas. Terceiro ponto. Por que eu posso só optar por 2? Porque talvez fique mais barato. Porque talvez contratar um professor hoje de matemática ele é muito mais difícil. Ou talvez porque falte 500 mil de professores na rede pública e privada. Então, na verdade, eu não vou optar na minha escola em dar só português ou ciências humanas. Eu estou, na verdade, fazendo com que na minha escola não se ensine nessas 600 horas matemática, que é essencial, que é um dos piores dados onde nós temos o aluno brasileiro, um dos que menos sabe fazer conta de multiplicação e divisão. E pode ser que na minha escola eu opte por não ter essa parte da matemática, onde 200 horas que era de matemática eu não vou ter, tá bom? E aí o que acontece? Isso a longo prazo vai fazer a diferença na nossa sociedade. E a gente já... lembra da história do pegando fogo? Pois é. Olha só. Mas vamos lá. Vamos só apresentar por enquanto. Vamos manter a calma. Próximo. O ensino à distância. Havia uma tendência inicial, principalmente com a pandemia do Covid e tudo mais, em ver as experiências das aulas online. Ou seja, a escola física hoje ela é mais cara, a escola construir, né? Você não sempre tem um ambiente onde a educação ela é privilegiada, muitos alunos estão desinteressados, é um ambiente estressante, principalmente na rede pública. Ou seja, de repente, até mesmo para os alunos que estivessem interessados, e até de uma forma mais econômica, até por vários ângulos que você pode olhar, a educação online podia ser algo positivo, certo? Só que não. Acabaram de dar um passo para trás, falando que é o seguinte: a formação básica, ou seja, aquela comum, ela tem que ser obrigatoriamente ser feita no presencial. Ou seja, online, talvez, só a parte opcional, aquela segunda parte, aquelas 600 horas, tá bom?
Ou seja, um retrocesso. Ah, mas hoje todo mundo anda com celular. Mas todo mundo também tem que ir lá e ver essas aulas, tá bom? Como se isso não existisse. Como se hoje o mundo não fosse online. Como se hoje todo mundo não saísse do YouTube, do TikTok. Heitor, mas você acha que a educação devia ir por esse caminho? A gente não pode desconsiderar, a gente não vive num mundo de fantasia, a gente vive num mundo onde existe, onde os alunos têm celular. A gente vive num mundo onde a educação ela está conectada com tudo. A gente tem internet, todos. Mas Heitor, mas nem todos têm. Ok, então a gente vai readaptar a todos, tá bom? Não é só a uma parte. Ou você acha que todo mundo que vai para uma escola pública ou privada, ele se sente confortável e aprende também? Não vamos fingir que isso acontece. Tá bom? Hoje há uma degradação da escola, da rede de educação, tanto pública quanto privada. Não vamos esquecer, achar que só porque é presencial que tudo funciona às mil maravilhas também. Então, na verdade, pessoal, mais do que a forma, a gente tem que ver como que isso é feito. Entende a minha reflexão? E o Enem, Heitor? O Enem, ele agora vai ser aplicado em 5 dias de prova, sendo que vai ser uma para comum e as outras 4, cada uma para as específicas. É assim que ficou decidido. E eu acho que no final eles vão modificar isso. Na reta final eles vão falar, duvido. Sabe por quê? São 5 dias que você vai ter que ter fiscal. São 5 dias que você vai ter que pagar funcionário, o espaço, o aluguel. Eu acho que isso vai mudar. Minha opinião, até a reta final o INEP deve fazer alguma pressão e isso muda. Mas hoje ficou estipulado assim, tá bom? E, por fim, eu queria trazer uma frase de reflexão feita pelo atual ministro da Educação. Não sei se até esse vídeo sair, né? Se vão trocar o ministro, né? Porque cada dia é um ministro, mas vamos lá. O senhor ministro Camilo Santana falou o seguinte, que o resultado dessa reforma de 10 anos, cito, abre aspas, resultado do diálogo respeitoso que envolveu estudantes, professores, entidades diversas e parlamentares, fecha aspas. Eu acho que o que ele queria dizer que foi resultado do diálogo dos parlamentares, ponto final. Isso, em algum momento, teve alguma reflexão de alguma instituição de maneira ampla? Ou foram só aquelas instituições que eles quiseram que estivessem envolvidas? Ou só aquelas que de partido A, B ou C? Pessoal, eu não estou nem trazendo à tona, eu não estou nem aí para a questão política. A minha única preocupação são os alunos e os professores que estão envolvidos nesse processo, tá? Estou nem aí para quem faz a política. Estou nem aí para os políticos. E o que eu quero trazer a reflexão é justamente isso. Ou seja, em algum momento, os alunos foram envolvidos nesse processo? Algum momento, os professores realmente... Pessoal, a gente tem 1,7 milhão de professores hoje atuando nas redes públicas e privadas. Eles foram realmente consultados? Eu duvido. Eu não fui. Você foi? Eu não fui. Portanto, pessoal, hoje eu quero trazer algumas sugestões. Algumas orientações baseadas nisso. Baseadas em tudo aquilo que a gente conversou sobre esses aspectos todos dessa nova reforma do ensino médio. Primeiro, sabe o que seria uma verdadeira reforma na educação? Sabe o que é? Se a gente tivesse uma verdadeira valorização do professor. Esse seria o primeiro aspecto. Ou seja, o professor fosse valorizado em seu salário, coisa que hoje não é, tá bom? Um juiz é, um professor não. Segundo ponto, se a gente tivesse mais autonomia dentro da sala de aula e não dependesse, por exemplo, de uma secretaria para autorizar alguma coisa, de um diretor para concordar, de um coordenador para fazer não sei o quê. Não, o professor decide ponto final. Não tem que assinar autorização, não tem que pedir apoio de nenhum lugar. Não, o professor tem que ter autonomia daquilo que ele quer fazer em sala de aula. O professor tem que ser a autoridade máxima em sala de aula e não depender de terceiros, quartos ou quintos, tá bom? Além disso, uma valorização de carreira, uma valorização profissional, ou seja, de ter um crescimento, de ter uma valorização, de ter um respeito por aquilo que está sendo exercido. Ou seja, hoje em dia, esses seriam esses aspectos onde o professor deveria ter. Não há reforma de educação se o professor não é valorizado. Em algum momento desse conteúdo todo, alguém falou do professor? Não, a reforma da educação só fala de disciplinas, põe aqui, joga ali, troca aqui, que no final acabou elas por elas, só vai ficar de maneira mais genérica e não vai ter modificação
na sua essência em absolutamente nada. Tá bom? Por quê? Por isso você não mexeu com o professor. Porque o professor continua sendo mal pago. O professor continua não sendo valorizado. São 2 milhões de professores que não são respeitados. Simplesmente isso. Nunca foi e continua não sendo. Então, que raio de reforma é essa? Segundo aspecto. A questão da formação de professores. Você quer uma reforma de verdade? Olha como é que os professores estão sendo formados. Não é só fechando escolas de educação à distância. Sabe o que é? Você não ignorando que existe hoje uma educação online. É você, de repente, olhando para essa educação online, como ela pode ser feita e potencializá-la. De repente, você olhar para essa formação de professores e não querer que aumente. Pessoal, eu já disse em outro vídeo aqui para vocês, hoje a profissão de professor é aquela que o pessoal menos busca, é aquela que tem maior desistência também dentro das licenciaturas. Portanto, pessoal, hoje a formação de professores ela é totalmente discrepante da nossa realidade. Se você já fez uma licenciatura, você sabe o que eu estou falando. Aposto, se você não tinha entrado numa sala de aula e entrou depois do seu curso de licenciatura, você não saiu igual. Você se espantou por mais que você soubesse da realidade. Porque a gente ensina coisas na formação de professores dentro da realidade da licenciatura que não tem nexo, que não tem lógica com a prática que aquilo a gente vai enfrentar. E as ferramentas que a gente vai vivenciar na prática da educação, muitas vezes a gente não tem, tá bom? Além disso, disciplinas essenciais, tá? Meu aspecto, você quer, olha, copia aí, ó, ministro Camilo Santana, deputados federais, senadores, joga ideia, copia, não tem problema, não precisa falar que foi aqui não, mas pode copiar. Eu vou dar algumas sugestões para vocês acrescentarem nas disciplinas, tá bom? Em vez de vocês colocarem aí 100 horas de química orgânica e inorgânica, coloque isso aqui, ó. Direitos humanos. A gente tem que aprender a respeitar o próximo, porque hoje em dia isso está muito em falta. A gente tem que falar de atualidades, da nossa realidade, pessoal. Hoje em dia, o brasileiro ele não sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a falta de informação faz a sociedade perecer, tá bom? Então vamos ficar atento. Realidade brasileira. A gente tem que trazer a reflexão crítica. Por exemplo, você acha que uma reforma dessa, que não foi reforma coisa nenhuma, ia passar impune, por exemplo, na França? O que ia ter de protesto, pessoal? Que eles iam rapidinho modificar. E a reforma ia surgir, olha, e não ia durar 10 anos, tá? Posso te garantir isso. Ética é uma disciplina essencial. Quando que você teve aula de ética em algum momento da sua vida? Só se você estudou para concurso público, depende do concurso, né? História política. Uma das matérias essenciais que você tem nos Estados Unidos, vamos lá, é inglês, porque né, eles não têm português, porque eles falam inglês, matemática e ciências políticas, história política, tá bom? Você conhecer a sua trajetória. Aposto que a grande maioria dos brasileiros hoje, quando termina o ensino médio, mesmo aquele monte de quantidade de aulas, não sabe falar o período histórico brasileiro. A grande maioria. Tenho certeza absoluta. Tá bom? Além disso, conflitos geopolíticos que hoje estamos vivenciando no mundo. Sempre vivenciamos, mas continuamos vivenciando. Isso tem que ser analisado. Por exemplo, inteligência artificial. Tá? É um tema hoje que está em voga, né? Em algum momento na reforma? Claro que não. Não foi falado. Nunca é falado. Portanto, hoje em dia, quando que isso vai ser acrescentado, a inteligência artificial? Quando o mundo inteiro já estiver dominando esse assunto, a gente começa a falar sobre isso? Daqui a 30, 40 anos? Não, a gente tem que atualizar as leis, pessoal. A gente não pode demorar tanto tempo isso. O que raios esses políticos fizeram por 10 anos para não pensarem sobre isso? 10 anos conversando para isso? Pelo amor de Deus. Mais um aspecto que eu quero falar. Aula em sala de aula do ensino médio tem que ser as aulas têm que ser ferramentas para o futuro. Entre elas, e não só, mas também tem que ter elementos voltados à prática do cotidiano. Heitor, como assim? Quantos alunos acabam a escola sabendo fazer um currículo? Quantos alunos, por exemplo, sabem como que tem que ir numa entrevista de emprego? Quais são os aspectos que abordam?
E eu deveria ter sido ensinado, por exemplo, quando eu fiz meu ensino médio, eu não fui. E acabou meu ensino médio, e aí? Tive que aprender na prática. Talvez tenha perdido oportunidades por causa disso. Tá, mas eu sabia, por exemplo, algumas fórmulas que eu nunca usei na minha vida. E nunca vou usar. Além disso, saber cozinhar, saber pagar uma conta, saber de repente limpar uma casa. Quantos adultos que estão sendo hoje formados e não sabem o básico desse tipo de coisa? Heitor, essa função devia ser de quem? Não, é da escola. É da escola te preparar para a vida, tá bom? Pessoal, essas ferramentas, tudo aquilo que eu estou dizendo agora, são muito mais importantes do que a grande maioria esmagadora de todo o currículo pedagógico que a gente vê no ensino médio. Eu posso te garantir isso como profissional que atua há mais de 20 anos na área da educação, tá? Por exemplo, como cuidar de um idoso. Mais cedo ou mais tarde, pessoal, hoje todo adolescente vai virar adulto e vai ter que cuidar dos seus pais ou dos seus avós. A gente deveria saber cuidar melhor, sabe, dos nossos idosos. A gente deveria aprender isso na escola. Deveria sim, tá bom? Devia saber, por exemplo, como é que paga os impostos. Quais são os impostos, afinal de contas, que todo mundo tem? A gente devia estudar isso melhor, sabe? Estudar cada um desses impostos. Aonde que eles são cobrados pelo mundo? Por que aqui é mais ou menos? A gente deveria ter essa discussão em sala de aula. A gente deveria, por exemplo, saber consertar coisas. Quebra uma lâmpada. Quebra a maçaneta de casa. Ok, como é que eu trato isso? A gente podia aprender esse tipo de coisa, tá bom? Fazer uma ligação básica elétrica. De repente saber dirigir, porque todo mundo acaba ensino médio, vai ter 18 anos, vai querer tirar carta. Ok, hoje em dia nem tanto, eu sei, mas na minha época ainda era. Ou seja, eu dei alguns exemplos, pessoal, de ações práticas que tem a ver com o adolescente assim que ele acaba o ensino médio. E ele vai enfrentar, se não no imediato, em poucos anos. E essas ferramentas também tem que estar. Assim como interpretar um texto, assim como fazer divisões, multiplicações, porque ele vai ter que pagar conta, ele vai ter que saber. Tá bom? Então, esse tipo de coisa, a gente precisava mesmo, a reforma educacional, ela só acontece se tiver modificação na prática das disciplinas, da formação de professores e também nas disciplinas e também nos professores, tá bom? Além disso, minha modesta opinião, pessoal, nós já temos internet desde os anos 90 na nossa sociedade. Nós já temos aulas online. Hoje, por exemplo, os cursos preparatórios para concursos públicos são feitos quase 100% online. Hoje, boa parte da educação pelo mundo, hoje, nas escolas públicas e privadas, são 100% online. Mas o Brasil não. O Brasil ainda tem que construir o prédio, tem que ser caro, tem que fazer todo mundo ir lá todo dia. Se o aluno quiser desenvolver mais rápido aquele conteúdo, não pode, porque tem que fazer que nem os outros. Mas se ele quiser de repente sentar e já começar, não. Pessoal, eu já dei exemplos aqui. Eu já conheci, por exemplo, o professor que ia para a sala de aula e ficava 30 minutos na chamada. Você já vivenciou isso, ou como aluno, ou você conheceu como professor e conheceu alguém que fazia isso. Ou, por exemplo, o professor que ia com medo para a sala de aula porque o ambiente é terrível. O aluno que fica o dia inteiro virando para trás. E aí? E os alunos que querem aprender também? Como é que faz? Esses aí, deixa ali no canto. Portanto, pessoal, você pode hoje ter aulas online na íntegra, por completo. Todo o conteúdo, imagina, todo o conteúdo do ensino médio. Você repete no online e deixa ali. Fica como reforço para quem quiser. Quem faltou de repente no presencial, tem ali online. Você repete. Ok, não querem cancelar o presencial? Tudo bem. Deixa o presencial, mas deixa exatamente as aulas já postadas. Não vai ser ao vivo. Deixa já postadas ali em algum sistema qualquer. Deixa no próprio YouTube, não precisa nem gastar o governo. Tá bom? Deixa no YouTube o link, os alunos clicam e assistem a aula do professor ali qualquer. Tá bom? E aí você tem todo o conteúdo ali. O aluno faltou, ele assiste. Mas precisa ter o controle. Não! Esquece controle de acesso do online. Esquece. Todo o conteúdo vai estar lá para quem quiser ter conhecimento, pessoal. Tá bom? Todas essas aulas, inclusive, que eu falei, você pode também jogar no online. Por que não? Não é ter acesso a conhecimento. O único trabalho que o Estado tem que ter é facilitar as coisas. Se ele dificulta, ele não está sendo eficiente no seu processo, não serve, tá bom? Então ele não tem que criar sistema online, agora controlar quem vai assistir. Não, o conhecimento está ali, entra quem quer, aprende quem quer. Porque é isso que se faz, a educação.
Ah, mas se o aluno não quiser, ele vai sofrer as consequências não tendo acesso àquele conhecimento. Tá bom? Então, você ter hoje uma ferramenta como online, onde qualquer pessoa no mundo inteiro, o professor só vai dar aquela aula e você pode ter acesso, e não precisa dar a mesma aula várias vezes por mês, várias vezes por ano. Pessoal, só faz uma vez, uma aula bem dada, depois vai interagindo com os alunos, né, por mensagem, por chat, por e-mail, por WhatsApp, sei lá que raio. Você consegue readaptar isso. Hoje em dia é tão fácil, né? E, na minha modesta opinião, esqueçam de uma vez esse raio de generalização de matérias. Mas que coisa! É concurso nacional unificado, é o Enem, é o ensino médio, é todo lugar agora. Ah, linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza. Chama as coisas pelo que tem que ser, tá bom? Quer falar sobre algum assunto? Você coloca a disciplina, coloca a matéria. Se você não especificar, quanto mais genérico ficarem os conteúdos, mais margem de manobra a gente vai dar para as pessoas facilitarem as coisas. Ou seja, você vai ficar com conteúdos que não vão ser aplicados. Vai chegar uma hora que escola A vai dar uma coisa, escola B vai dar outra, e vai falar, tô dentro de ciências humanas, por exemplo. Tá bom? Fujam dessa generalização. Quanto mais genérico significa que a gente menos sabe das coisas. Isso sempre funcionou na educação, tá, pessoal? Então, na minha modesta opinião, temos que determinar aquilo que vai ser ensinado. Ou você deixa mesmo livre. Agora, generalizar só para fingir que está dando aula, isso eu não concordo. Por fim, hoje em dia, você quer fazer uma reforma? Como é que hoje está uma escola? Você já foi numa escola pública? Não sei se você é professor, se você está aqui, se você gosta, se você frequentou como estudante, ou então numa escola particular mesmo. Como é que hoje é a estrutura? Se você olhar, pessoal, a grande maioria das escolas, eu já dei aula em locais, em unidades de pessoas privativas de liberdade também. E eu vou te falar, tem escolas que são mais reclusas do que essas unidades. Muitas delas você não consegue diferenciar um espaço da escola de um espaço de uma unidade dessa. Tá bom? Tanto é verdade, como eu lembro, uma das escolas que a gente estava, a gente tinha que ficar com a chave no bolso, a porta era de ferro, inclusive era a mesma porta de uma unidade que tinha ali perto. E a diretora falava, olha, em qualquer barulho você se fecha aí dentro, porque... E vivia naquele ambiente. Era uma sala de aula que não tinha janelas. E você tinha no espaço que era para 30 alunos, você tinha 55, 58, não me recordo. Nem todos iam e não tinha controle disso também. Pois é. E a estrutura, por exemplo, que os professores têm? Você quer fazer uma reforma educacional? O seu professor, será que ele não cansa quando ele vai para a escola? Será que ele tem todos os recursos que ele precisa e quer? Todos mesmo, sem exceção. Se o professor fizer assim, pedindo alguma coisa, ele tem de imediato? Claro que não, mas deveria. Ele é o professor. Ele é o professor. Por fim, saúde física e mental. Pessoal, se você olhar no mundo, e a gente vai falar bastante aqui nesse canal, tem escola que assim que o aluno chega, ele ganha uma garrafinha de 1 litro de água todos os dias e ele só sai da escola se ele beber, porque a hidratação é essencial para aprendizado, você sabia? Você sabia que, por exemplo, toda vez que um aluno chega numa escola pública, privada, tanto faz, ele vai ter ali, assim que ele chega, uma cesta apenas de frutas. Não vai ter café com leite, não vai ter pão com queijo, não, vai ter uma cesta enorme de frutas. E os alunos vão e comem aquilo que tem. Por quê? Porque é algo saudável, é algo nutritivo. Tá? E aí? Quando que a gente vai pensar nisso? Na alimentação correta e balanceada. E não apenas, é obrigatório ali dar arroz, feijão e ponto final. Tá bom? Pois é, não é só dar o almoço, mas eles terem a reflexão sobre a importância. E fora do ambiente escolar, será que os alunos se alimentam? E exercício físico, não é só jogar a bola para educação física, mas, por exemplo, dentro da cultura americana, a musculação ela é essencial para diversos fatores e desde criança mesmo, 5, 6 anos, eles já estão fazendo musculação.
E hoje a gente sabe que a musculação acelera a questão sanguínea, melhora a questão cardiovascular, enfim, não vou entrar em detalhes, liberação de endorfina, aquela coisa toda. Por exemplo, quando que a gente falou sobre musculação numa sala de aula? Nunca, né? Exercício físico. Ela falou, ó, é importante fazer atividade física. Como? Qual? Por que a gente não tem academias, por exemplo, locais para se treinar dentro das escolas? Por que a gente não treina na hora das aulas? Em vez de ficar correndo atrás de uma bola. Pensa nisso. Pensa nisso. Quando que a gente vai, por exemplo, ter um psicólogo em todas as escolas? Porque é a importância da saúde mental. Quantos alunos não sofrem diariamente bullying? Os professores ignoram. Porque, ou por medo, porque é tanta besteira que ele tem que passar pelo dia a dia que ele não aguenta mais. Ou porque ele não faz a mínima ideia como resolver. Ou então, quando a gente tem alunos que passam com dificuldade, que têm muita dificuldade, ou que possuem algum problema cognitivo e a gente de repente não teve essa formação para ajudá-los. Então nós teríamos que ter a consciência, a capacidade, a competência de ajudar as pessoas na parte da saúde física e mental. E o Ministério da Educação devia se preocupar nisso, tá bom? Coloca um psicólogo, coloca um psicopedagogo em todas as escolas. Não dá. Dá. Claro que dá. Ou que se dá. Com boa vontade, dá. Porque aumento para muita gente vocês conseguem, né? Reajuste para vereador a cada 2 anos tem Brasil inteiro. Vocês conseguem. Tá bom? Então, com boa vontade e determinação, não vai enrolar, que nem vocês fizeram 10 anos com essa brincando de reforma. Até hoje, o Brasil nunca teve uma reforma educacional. Essa é a minha opinião. Tá bom, pessoal? Escreve aqui embaixo qual a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Quero ouvi-lo, tá bom? E obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de dar o like, se inscrever, comentar, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos também. Caso você se interesse, tenho 2 cursos na descrição. Educação e Política Brasileira, ficou bem bacana esse curso, hein? E também o curso Aprendendo a Estudar. Links na descrição, tenho certeza que você vai gostar. E em breve, hein, a gente vai ter um próximo vídeo aí sobre a história de Anísio Teixeira, que seria o vídeo de hoje, mas eu joguei para a próxima semana para a questão da necessidade, surgiu esse tema e eu não podia deixar de falar. Legal? Muito obrigado por ter assistido e nos vemos em nosso próximo vídeo. Forte abraço e até mais.